Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Liturgia de 5 de março de 2021. Sexta-feira da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, a vós recorro, que eu não seja confundido para sempre. Não me tirais do laço que me armaram. Aliás, vós me tirais do laço que me armaram, vós sois meu protetor. Vamos repetir? Senhor, a vós recorro, que eu não seja confundido para sempre. Vós me tirais do laço que me armaram, vós sois meu protetor. Salmo 30, versículos 2º e 5º. Oração do dia. Rezemos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço de penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora à primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3º ao 4º, do 12 ao 13 e do 17 ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar as nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105, versículos de 16 a 17, 18 a 19, 20 a 21, refrão 5º A.
Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus o mundo amou, Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê encontre a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com os vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, vamos agora à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Antônio Carlos Santini é um grande leigo que procura evangelizar
com seus belos textos. A época das colheitas, Mateus 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Nós vivemos no tempo. Humanos somos seres históricos. Depois, além do tempo, virá a eternidade. Por ora, nós ainda temos um tempo, ninguém sabe quanto, para viver e cumprir a tarefa que nos foi confiada. Esta duração a que chamamos tempo se manifesta em ciclos sucessivos. Assim sobrevêm as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, chuvas e neves, frio e calor, flores e frutos. Nossos poetas, essa estranha raça movida a lirismo, não se cansam de recorrer ao ciclo das estações como imagem da própria vida humana, infância, juventude, maturidade e velhice. Desde que nós inventamos os medidores de tempo cada vez mais sofisticados, o quadrante solar, a ampulheta, a clepsidra, o relógio mecânico, o atômico, estamos atentos à passagem do tempo e à sucessão das horas. Até mesmo a vida monástica se organizou em torno das horas. Matinas e laudes, prima, terça, sexta e noa, vésperas e completas. Toca o sino, cortando o dia e a noite em fatias de orar e laborar. Ora et labora. Enquanto os monges rezam, a vida passa. É assim também a vida no campo. Preparar a terra, semear, deixar crescer e, enfim, colher. Quem não semeia, não colhe. O futuro é feito do passado. Quem semeia entre lágrimas há de colher com alegria, diz o salmista, Salmo 126, versículo 5. E o que semeia pouco, pouco há de ceifar. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Mas virá a hora da colheita, diz a parábola de hoje, quando o Senhor da terra há de verificar o trabalho que fizemos, à espera de algum retorno para seu investimento em nós. Nesta expressiva parábola do Evangelho, o fruto do trabalho humano não só é negado ao legítimo dono, mas até mesmo seu filho único é morto pelos vinhateiros. Vejam bem, o fruto do trabalho humano não só é negado ao legítimo dono, mas até mesmo seu filho único é morto pelos vinhateiros. Os lavradores da vinha agem como se fossem os senhores da terra, cometem uma usurpação sem limites, um gesto de arrogância que clama aos céus, um misto de rebeldia e rejeição que não ficará sem castigo. Claro que Jesus Cristo, por acaso narrador da história e ao mesmo tempo o filho assassinado, se refere pontualmente à história de seu próprio povo, a quem Deus já se dirigira primeiramente através dos profetas e na plenitude dos tempos, isto é, na hora da colheita, através de seu próprio filho. História de um povo amado, escolhido, privilegiado, assim como nós. Estamos diante do terrível mistério da recusa de Deus. Ele se mostra, se oferece, se entrega. E nós o recusamos. Qual será a nossa colheita? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Minhas horas estão em tuas mãos, Senhor. Salmo 31, versículo 16. Vamos agora ao Santo do Dia, que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar livremente tudo que está nos meus endereços eletrônicos para a evangelização. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Então, para a evangelização, podem usar livremente os vídeos e textos. 5 de março é dia de São José da Cruz. São José da Cruz nasceu na cidade de Ischia, próximo de Nápoles, no ano de 1625. Foi batizado com o nome de Caetano. Era admirador de São Francisco de Assis, procurando encarnar em si
o exemplo de vida evangélica do pobrezinho de Assis, ingressando na Ordem dos Franciscanos. Fundou o primeiro convento da Ordem no ano de 1671 em Piemonte. Juntou pedras com suas próprias mãos, usou cal e madeira e com um enxadão fez os alicerces. Não tinha ninguém para ajudá-lo. O povo começou a achar que ele era louco, mas logo percebeu que estava errado e começou a prestar-lhe ajuda, de forma que um grande convento foi edificado em pouco tempo. Tornou-se mestre de noviços e depois provincial e geral da Ordem Franciscana. Levou vida austera, despojada de tudo. A mobília de seu quarto consistia em um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, um livro de orações e um leito duríssimo, composto de 2 pedaços de couro e uma coberta de lã. Possuía apenas um hábito de pano grosseiro que usou por 65 anos até sua morte. São José da Cruz fugiu das dignidades eclesiásticas e levou uma vida eremítica para se exercitar unicamente na penitência e na oração. Era profundamente austero, comia pouco e só uma vez ao dia. Dormia poucas horas, levantando-se à meia-noite para agradecer a Deus pelo novo dia. São José da Cruz dedicou toda a sua vida aos pobres, socorrendo-os em suas necessidades. De todo o Piemonte vinham ao convento de Ávila numerosas pessoas que, se tivessem fé e merecimentos, eram curadas. Morreu no ano de 1737, com 84 anos de idade, e foi canonizado pelo Papa Gregório XVI. Vamos agora a uma reflexão e, em seguida, a uma oração. Reflexão. Vivemos em um mundo cercado pelo desejo de riquezas e bem-estar e nem sempre alcançamos a felicidade. São José da Cruz nos ensina que o bem supremo é o amor e a união com Jesus Cristo através da oração e do serviço aos mais pobres. Este, sim, é o caminho pleno de realização de nossa vida. Que a graça de Deus e a intercessão de São José da Cruz nos conduzam à plena felicidade. Oração, rezemos. São José da Cruz, vós que tivesseis uma obediência incontestável, dá-nos este grande dom de dizer sempre sim à vontade de Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades, que vivamos toda a nossa vida em conformidade aos desígnios de nosso Senhor, para que um dia possamos estar juntos num só, único louvor a quem que nos criou unicamente para sermos santos. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus para todos. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E do aramaico, falamos aqui esta expressão que significa vinde, Senhor Jesus. É o retorno de Jesus um dia. Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como falam os protestantes evangélicos, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. O significado é o mesmo, não importa, somos todos irmãos, então a pronúncia não tem importância. E o importante é que Jesus vai voltar um dia. Vinde, Senhor Jesus, e temos que estar preparados, nos arrependendo de nossos pecados diariamente, pedindo perdão a Deus e praticando as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor.